Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo para a nossa aula inaugural da nossa turma Jurismec para a PGE Goiás, focado aqui 100% na FCC. É um prazer estar aqui com você. Essa aula está liberada, tá? No meu YouTube. Então, se você estiver vendo, assistindo a essa aula no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que vou postar diversos vídeos para você aprender gratuitamente comigo. E se você quiser ser nosso aluno, ser nossa aluna no Jurismec específico para PGE Goiás, o link vai estar na descrição do vídeo. O preço está muito bacana e nós vamos trabalhar diversas decisões importantes do STF de interesse trabalhista e também do TST, por exemplo, as decisões em IRRs, os incidentes de recurso de revista repetitivos, que tem grandes chances de cair na prova. Eu analisei diversas últimas provas da FCC, não só de procuradorias, e vi que, de fato, a banca tem aumentado bastante a cobrança de jurisprudência. Todo mundo foca, né, na lei seca, que é de fato o que é mais cobrado para a FCC. Só que o grande diferencial de quem realmente passa, é aprovado e está ali nas cabeças para nomeação é que também sabem doutrina e jurisprudência. Então, o nosso foco aqui vai ser cuidar da sua jurisprudência. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para as nossas primeiras decisões, tá? A serem analisadas aqui no Jurismec. Quem já é meu aluno, minha aluna já sabe o que vocês vão fazer. Nós vamos dividir aqui a tela em duas e você vai começar, ficou até um pouco torto aqui, né? Então vamos colocar um pouquinho mais para a direita. Você vai começar aqui comigo a analisar numa decisão que é de extrema importância para a sua prova. Nós vamos falar sobre, olha só, sobre o tema 638 do STF. Meus alunos futuros procuradores, minhas alunas futuras procuradoras do estado de São Paulo, essa decisão aqui a FCC já cobrou mais de uma vez em outras provas, tá? E qual é o tema do seu edital que pega esse tema 638? Ela fala sobre a extinção do contrato de trabalho. A FCC é apaixonada, ela é casada com esse tema aqui, extinção do contrato de trabalho. Já caiu por diversas vezes em procuradorias, já caiu por diversas vezes em tribunais regionais do trabalho, por exemplo, MPT, Magistratura do Trabalho, tribunais para técnico, analista, enfim, procuradorias aqui também, sempre despenca. Só que esse tema foi específico sobre o artigo 477A da CLT. Professor, do que trata esse artigo 477A da CLT? Pegue a sua CLT e leia esse artigo para que você entenda. Mas eu vou te explicar aqui, não ipsis literis, né? Mas eu vou te explicar o que está por trás aí desse artigo 477A. Ele foi uma inclusão da reforma trabalhista, tá? Foi uma inclusão da reforma trabalhista que igualou para todos os efeitos as dispensas individuais, plurimas e coletivas. Vamos anotar isso daqui, ó. Dispensas. Dispensa individual, dispensa coletiva e também dispensa plurima. Professor, qual que é a diferença entre elas, né? Antes de a gente chegar no que o STF decidiu, vamos passar rapidamente por uma conceituação aqui. Bom, pessoal, dispensa individual é aquela dispensa que, por exemplo, eu sou CEO, né? Que fala muito de C-level aí, né? Sou fundador do MEC e eu contratei 50 professores para dar aula aqui para vocês, né? Beleza. E eu, como diretor, fundador, enfim, qualquer cargo que tenha poder de gestão, eu tenho o direito potestativo de demitir meus funcionários. Beleza. Então, a dispensa individual é eu chamar o fulano, chamei a ciclano e falei, olha,
nós não gostaríamos, estamos satisfeitos com o seu trabalho, mas por conta de um fato Y, nós estamos encerrando aqui o seu contrato de trabalho. E prestem atenção que o empregador, ele não é nem obrigado a motivar. Por isso que nós chamamos de dispensa imotivada individual. Ele pode simplesmente chegar para o seu funcionário, para a sua funcionária e falar, olha, daqui para frente, esse aqui é o seu aviso prévio, ele vai ser trabalhado ou ele vai ser ali indenizado e a partir da data X nós não precisamos mais do seu serviço. Ponto. Essa é a dispensa individual, uma pessoa só. Agora, a dispensa coletiva, meu querido aluno, minha querida aluna, ela tem uma diferença. Essa dispensa coletiva, ela é uma dispensa de vários funcionários, várias funcionárias em um único momento ou em diversos momentos em um curto período de tempo em que a justificativa não está no empregado. Professor, o que você quer dizer com isso? Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Imagine aqui comigo que eu, como fundador do MEC, mestre em questões, eu recebi um investimento de 100 milhões de reais para educação. Uma empresa X decidiu investir aqui no MEC e nós combinamos que esse investimento seria feito em 12 parcelas. Vamos supor que a empresa foi lá, falou que vai dar tudo certo, assinamos o contrato, tá tudo ok. E a partir do segundo mês, a empresa não mais transferiu o dinheiro. Só que lá no começo eu contratei 200 professores para dar aula aqui. Nós vamos abraçar todas as provas possíveis. Então eu contratei 200 professores, 200 professoras. Só que a partir do segundo mês, por um motivo, vamos colocar aqui justificável, a empresa que investiu no MEC falou, Breno, olha, não vai dar mais não. Não vai dar. E aí, pessoal, eu falo, como é que eu vou pagar essa quantidade de funcionários? O que vai acontecer com esses funcionários? Porque eu estava com um investimento de 100 milhões de reais. E agora, como é que eu vou pagar esses 200 professores? Porque eu fiz todo o orçamento com base nesse investimento. Se isso está certo ou não, economicamente dizendo, não é o caso, né, pessoal? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que demitir 70 funcionários de uma vez só. Eu vou conseguir manter 130. Eu não vou conseguir manter 200, vou manter 130. E aí, ou eu demito esses 70 funcionários de uma só vez, uma comunicação só, enfim, ou em 1, 2, 3 dias, ou seja, um espaço de tempo muito curto para efetuar todas essas demissões. Só que o motivo vocês conseguem perceber que não está em um ato de um funcionário, por exemplo? Eu não atribuo, eu coloco aqui culpa totalmente entre aspas para você não confundir com justa causa, tá? Mas eu não atribuo a justificativa ou a culpa ao funcionário, mas sim por um fator, por exemplo, social, político, econômico, empresarial. Essa é a grande diferença. Aqui eu sempre gosto de colocar um E maiúsculo, tá? Um E maiúsculo, porque o motivo é empresarial. E a jurisprudência aqui, preste atenção, do TST não exige um critério ou um número, perdão, objetivo para falar que essa dispensa é coletiva ou individual. Podem ser 10, podem ser 70, podem ser 1.000, enfim. Não há um critério objetivo hoje estabelecido no TST quanto ao número de funcionários, ok? Beleza? Então, dispensa coletiva, o motivo é empresarial. Lembra do exemplo do investimento aqui no MEC. Agora, a dispensa plurima também é uma demissão de mais de um funcionário. Só que aí a justificativa está no empregado. Eu coloco aqui a letra minúscula, o E minúsculo. Não é uma quebra de contrato empresarial, por exemplo. Mas eu vou demitir o Breno pelo motivo X, eu vou demitir a Isadora pelo motivo Y, eu vou demitir o Apolo pelo motivo C. Parte da doutrina fala que essa dispensa plurima são várias dispensas individuais de uma vez só. Ok? Mas o cuidado que você tem que ter é para não confundir a coletiva, em que o motivo é empresarial, e a plurima, que também é demissão de mais de um funcionário, só que aí o motivo é do empregado. Mas eu não estou dizendo que é falta grave nem nada. A empresa simplesmente viu que o funcionário não atende às metas, o funcionário não teve aquele fit cultural, né, que hoje está na moda falar disso, e aí vai demitir aqueles funcionários, ok? Mas cuidado, é aqui que o nó aperta, né?
Segundo o artigo 477-A, para nenhuma dessas dispensas você precisa de autorização sindical e nem mesmo de negociação coletiva, ou seja, de acordo coletivo ou convenção coletiva. Lembrando para você de procuradorias, acordo coletivo é a negociação entre o sindicato dos empregados e a empresa, o sindicato profissional, a empresa ou as empresas. Convenção coletiva de trabalho, sindicato profissional e o sindicato das empresas, ou sindicato da categoria econômica. E vamos para uma dica extra. O acordo coletivo sempre prevalece sobre a convenção coletiva. O acordo coletivo sempre prevalece sobre a convenção coletiva. Artigo 620 da CLT. Olha aqui a interseccionalidade da nossa aula, né? Então, voltando. Para que ocorra a dispensa individual, plurima ou coletiva, não precisa de autorização sindical ou de negociação coletiva. Perfeito? Beleza. Só que o que chegou lá no STF? A constitucionalidade disso ou não. Falou, poxa, eu vou ter uma dispensa coletiva. Eu vou ter ali uma discussão se a demissão de 1.200 funcionários pela empresa X, de fato não tem que ter uma passagem pelo sindicato, uma intervenção sindical. Vocês já pararam para pensar os reflexos sociais e não só individuais de uma dispensa em massa? Imaginem, por exemplo, a Vale, uma empresa gigantesca. Tem várias cidades perto das empresas, ali perto dos estabelecimentos, perdão, que são constituídas 80% por funcionários dessas grandes empresas. Não grandes, mas gigantes empresas. Já pararam para pensar na demissão? Eu me lembro do caso lá da Ford, que anunciou o fechamento de uma das suas montadoras, né? E a repercussão dentro do ABC Paulista, salvo o melhor juízo. O pessoal das padarias falaram, olha, 75% aqui do nosso movimento é do pessoal da Ford. Então você não tem só uma repercussão individual na dispensa. Você tem uma repercussão social. E aí o que o STF decidiu? Ele falou o seguinte, olha, presta atenção. A intervenção sindical é obrigatória. De fato, ela é obrigatória. É um procedimento prévio à dispensa em si obrigatório. Só que, cuidado aqui comigo, ó. Mas isso, olha só. Não, eu vou até colocar em outra cor aqui para você. Isso não se confunde com, olha agora, autorização sindical e nem negociação coletiva. E aqui nós colocamos acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então, o sindicato, meu querido aluno, futuro procurador do estado de Goiás, minha querida aluna, futura procuradora do estado de Goiás, o sindicato ele tem que participar. Tem que haver um diálogo com o sindicato nas dispensas em massa. Aqui, para dispensas em massa. Há necessidade desse diálogo com o sindicato. Por quê? O sindicato ele não vai autorizar, ele não precisa autorizar a dispensa ou negociar com a empresa um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Mas o sindicato ele tenta minorar os efeitos negativos dessa dispensa. Ele tenta minorar. Por exemplo, olha, a empresa X, o MEC, já que você vai efetuar essa dispensa, por que você não paga durante 6 meses ou mantém durante 6 meses o plano de saúde dos seus funcionários? Por que você não fornece uma cesta básica por mês durante 6 meses para esses funcionários que estão saindo? Então eles vão negociar, não, eu vou evitar de falar isso, vocês me desculpem, mas não é que eles vão negociar, eles vão conversar com a empresa para tentar diminuir esses efeitos negativos. Porque, querendo ou não, é um baita de um efeito.
individualmente dizendo aqui para os trabalhadores. Então, há necessidade sim de você ter uma intervenção sindical na dispensa em massa. Mas não confunda isso com acordo coletivo ou convenção coletiva como resultado e nem mesmo em autorização sindical. Mas preste atenção em dois detalhes aqui. Olha só. Ponto de exclamação. Se a empresa não obedecer o que o STF indicou, os empregados têm direito à reintegração? Ou seja, vão anular aquela demissão e vão retornar à empresa? Não. Isso também já foi decidido. Não há reintegração. Ah, professor, então para a empresa compensa? Nem tanto. Porque aí pode vir, por exemplo, a fiscalização do Ministério do Trabalho, pode vir a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, ou a atuação, perdão, do Ministério Público do Trabalho, e gerar uma condenação em uma ação civil pública de dano moral coletivo. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque se você pensa só ali solto, talvez de fato compense para a empresa. Ah, a intervenção é obrigatória, mas não tem penalidade. Tem sim. Pode haver ali uma atuação do Ministério Público do Trabalho em uma ação civil pública. E aí vocês já pesquisaram valores de dano moral coletivo? Entendem? Outra coisa importante aqui, ó, mais um ponto de exclamação. Prestem atenção. Prestem atenção. Houve modulação dos efeitos, porque já houve várias demissões em massa. Várias demissões em massa antes dessa decisão do STF. E o que eles decidiram? Que essa decisão só vale a partir da publicação da ata desse julgamento. O que aconteceu no dia 15/9, vou até passar um pouquinho aqui, de 2022. 15/9 de 2022. Então, pessoal, tomem muito cuidado com esses detalhes. Leiam o artigo 477A da CLT, tá certo? Para que você veja o texto de lei, que é o que a FCC ama cobrar em prova. Mas veja também aqui os conceitos das dispensas e o que foi decidido pelo STJ, olha só, perdão, pelo STF para as dispensas em massa. Inclusive, esses dois pontos aqui, esse aqui foi pelo STF e aqui pelos tribunais superiores, TST e STF. Isso vai cair em prova, tá? Perfeito? Entenderam bem o tema 638? Vamos lá, que eu vou continuar ajudando vocês aqui nessa primeira aula, que está gratuita lá no YouTube também, para a sua prova da PGE Goiás. Vocês serão procuradores e procuradoras do estado de Goiás, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal? Próxima decisão vai ser o quê? O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar agora sobre uma ADPF. ADPF 501. Essa ADPF tratou de um tema importantíssimo que a FCC também é apaixonada. Eu estou selecionando aqui as principais decisões para vocês, tá? Férias. Quem não gosta de férias, né, gente? Dá uma descansada e tudo, né? Mais especificamente, essa decisão foi sobre a súmula 450 do TST, que eu já vou te adiantar aqui, foi julgada, meus queridos, inconstitucional pelo STF. Vamos ver o que falava isso daqui? Vamos lá. Pessoal, a súmula 450, ela falava o quê? Vamos dividir a tela em duas aqui de novo. Essa súmula trazia o pagamento em dobro, olha só, pagamento em dobro pelo atraso no pagamento da remuneração das férias. Então vamos colocar aqui, ó, atraso, pagamento da remuneração das férias. Perfeito? E vamos colocar aqui embaixo atraso
na concessão das férias. Por que eu estou diferenciando isso daqui? É muito importante para sua prova e eu pegaria no seu pé aqui se eu fosse seu examinador. Tenho certeza que a FCC pode fazer isso. A súmula 450 falava assim, olha, se o empregador não efetuar o pagamento da remuneração das férias, que engloba a remuneração do empregado mais o terço constitucional, no prazo de lei, que são com pelo menos 2 dias de antecedência ao início do gozo das férias, esse empregador tem que pagar tudo em dobro. Tudo em dobro. E aí isso chegou no STF, já tinha chegado no TST e depois chegou no STF. Não a discussão por obra da DPF no TST, tá, pessoal? Mas vários outros recursos, recurso de revista, enfim, discutindo isso no TST. E o STF virou e falou assim, olha, isso é inconstitucional. Porque se você pegar a CLT, lá no artigo 145, vamos colocar aqui, se possível, pegue aí, artigo 145, não há qualquer penalidade pelo atraso do pagamento da remuneração das férias. Então a súmula está inovando. Essa súmula está trazendo uma novidade legislativa. Não está obedecendo o princípio da legalidade. Coloque aí, ó. Princípio da legalidade. Por isso que essa súmula deve ser julgada inconstitucional. Ela está criando algo que não existe em lei. Então, pessoal, quando houver o atraso no pagamento da remuneração das férias, que eu repito, o prazo são pelo menos 2 dias de antecedência, você vai começar ali as férias na quarta-feira. Você vai tirar férias quarta, vai iniciar seu gozo na quarta. O seu empregador tem que te pagar com pelo menos 2 dias de antecedência à quarta-feira. Então, se o empregador não respeitar isso, não tem pagamento em dobro. Vamos colocar aqui, ó. Não há pagamento em dobro. Não há mais, porque a súmula foi julgada inconstitucional. Agora, cuidado. Cuidado. Há pagamento de multa, tá? Não há pagamento em dobro da remuneração, mas o empregador pode ser condenado ao pagamento da multa, salvo o melhor juízo, o artigo 151 ou 153 da CLT. Não há pagamento em dobro, mas multa existe. Perfeito? Então, atrasou o pagamento de salário, não tem pagamento em dobro. E para te relembrar, férias é um binômio, tá? É um binômio. Remuneração mais descanso. O empregado tem que usufruir das férias para descansar e tem que receber esses dias. É um caso de quê? Olha só, mais um, hein? Mais uma revisão. Interrupção do contrato de trabalho. O empregado tem que receber. Ele não trabalha, mas recebe. Perfeito? Agora, por que eu separei e quero que você preste atenção nisso aqui? Porque aqui é outro caso, que não é a da súmula 450 da CLT, é da própria CLT. Que é o quê? Você se lembra lá do seu início de estudo de férias que nós temos o período aquisitivo e o período concessivo. O que é o período aquisitivo, professor? Revisão rápida. Os seus 12 primeiros meses de trabalho. Você vai entrar a trabalhar como professor, coordenador aqui do MEC. Os seus 12 primeiros meses de trabalho, você adquire o direito de usufruir das férias. É o período aquisitivo. Os próximos 12 meses são o seu período concessivo. O empregador tem o dever de te conceder as férias nesse período concessivo, ou seja, nos 12 meses subsequentes. Você não tira férias no primeiro mês. Você usufrui das suas férias a partir do 13º mês de trabalho. 12 primeiros aquisitivo, a partir do 13º mais 12 meses para o seu empregador conceder. E lembrando, presta atenção, de quem é o interesse no período das férias? É do empregado ou do empregador? Do empregador, tá? Quem decide o período das férias é o empregador.
Sim, senhor, sim, senhora. É isso mesmo, não é empregado. Porque na prática você negocia com seu empregador. Mas aqui, na CLT, na teoria, quem decide o tempo não é tipo assim, 30 dias, 28 dias. Não. Quem decide a época das suas férias é o seu empregador. Mas, se esse empregador não respeitar o período concessivo, aí, meu querido futuro procurador, futura procuradora do estado de Goiás, tem que pagar em dobro. Então aqui, vamos colocar até na mesma cor que o anterior. A pagamento em dobro. Porque aí nós temos a regra na CLT. A previsão desse pagamento em dobro na CLT. Então não confunda. Atrasou pagamento, não paga. Atrasou pagamento, não paga. Atrasou concessão, pagou de montão. Atrasou concessão, pagou de montão. Beleza? Então não confunda atraso no pagamento da remuneração das férias e atraso na concessão das férias. Não pagou, não paga. Não pagou, continua sem pagar, em dobro. Ele tem que pagar a remuneração, mas só não vai pagar em dobro. Agora, atrasou a concessão, pagou de montão. Atrasou concessão, pagou de montão, tem pagamento em dobro. Perfeito? Se você está no YouTube, printa a tela. Se você está assistindo a aula em casa também, aqui no Jurismec PGE Goiás, printa a tela, que isso daqui, ó, vai cair na sua prova. Esse é o objetivo do Jurismec, tá? É o quê? Você entender as decisões do STF aqui comigo, porque eu sei que você já tem tanta coisa para ler de lei seca, né? Tanta coisa de doutrina também em alguns pontos. Então eu quero facilitar o seu estudo da jurisprudência. E como eu disse lá no vídeo inaugural do nosso curso aqui, na última prova da PGE Goiás foram 27% de jurisprudência. 27% tira muita gente da prova, viu? Muita gente. Mas você que é meu aluno MEC, minha aluna MEC, não vai cair nesses 27%. Nós vamos para a prova prontos com a jurisprudência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peguem o arquivo, tá? Peguem o arquivo lá de repercussão geral, das teses de repercussão geral, que é o que de fato a banca gosta de cobrar. Leia essas aqui que eu destaquei, tá bom? E não esqueça de revisar súmulas e OJs no material incrível, súmulas e OJs do TST otimizadas que eu disponibilizei para vocês na plataforma. Um forte abraço, até a próxima aula.